Então, nós vamos falar hoje sobre estimativa da produção, terraplenagem. E quando a gente fala em terraplenagem, segundo os conceitos que eu já havia colocado em aulas anteriores, tem a ver aquele ciclo de escavar, carregar, transportar, descarregar, espalhar, umedecer e compactar. Obviamente que todas essas operações, elas levam em conta essa locomoção dos equipamentos para fazer essa operação, e nós vamos estimar ciclos de operação. Aqui, essa equação não é exatamente a que fala, a que define ciclo de operação, mas ela trata de uma variável aí, ou de alguns elementos que são importantes para a determinação desse ciclo. Porque um ciclo, se eu tiver uma escavadeira e um caminhão, eu tenho um ciclo de carga da escavadeira para o caminhão e tenho um ciclo de viagem do caminhão até o seu destino, onde ele deposita o material e retorna. Mas tem alguns fatores que afetam essa locomoção desses equipamentos. Por exemplo, nessa estimativa, nós precisamos, antes de estimar, eu preciso também conhecer algumas características de comportamento desse equipamento. Como, por exemplo, o esforço trator na roda motriz e na barra de tração. O que significa isso? Um veículo, a roda dele, para girar em um terreno natural que seja rígido e uma superfície bem sem deformações, ele vai rodar, ele vai girar com mais facilidade. Mas pode existir impedância a esse rolamento. De que forma? Por exemplo, um pneu rodando de um veículo desse, rodando em uma rodovia, em um trecho de transporte, onde eu tenho uma quantidade de areia muito grande. Então, vai haver uma impedância a esse movimento. Isso nós chamaríamos, isso seria também uma das resistências de oposição ao rolamento. Então, esses fatores eles são importantes, tanto o que diz respeito à questão da superfície, como também a questão de inclinação de rampas e outros que nós vamos mostrar aqui. Então, o veículo ele vai precisar de um esforço trator na roda motriz, ou seja, na roda, ou seja, o motor tem que ter capacidade suficiente para transmitir todos esses esforços até a roda, e essa roda tem que ter condição, né, de se opor a essa resistência ao movimento. Então, por isso essa equação aí, essa expressão mostrando, explicando isso que eu estou falando. Porque de um lado eu tenho a massa vezes uma aceleração e do outro eu tenho esse esforço trator na roda para ele se movimentar, menos a resistência ao deslocamento. Então, isso aí é importante que nós tenhamos conhecimento no que diz respeito à questão da locomoção dos equipamentos. Outro aspecto também importante é a questão da aceleração, velocidade uniforme e desaceleração, porque elas vão ocorrer em várias situações no trecho. Isso aí vai ficar mais claro adiante. Então, na realidade, o que nós temos de resistência oposta ao movimento são essas quatro. O rolamento, que tem a ver com o que eu mostrei anteriormente, com o slide anterior, a resistência de rampa, que seria, também vamos mostrar, que tem a ver com a inclinação da própria rampa, da via, quando ela começa a ter rampas, resistência de inércia, que é essa, você partir, né, dar início, e a resistência do ar, que é porque existem modelos que mostram que a área frontal do veículo, ela oferece, como ela vai rompendo, dependendo da velocidade, ela vai rompendo a barreira de ar, né? Então ela impõe uma resistência no movimento, essa área frontal do veículo, ele não deixa de ser uma resistência, oferecer uma resistência ao movimento. A barreira, o ar, oferece uma resistência ao movimento. Então, quanto à resistência ao rolamento, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma força horizontal mínima, né, para se iniciar o movimento, e nisso nós temos o atrito interno, isso dentro do motor, né? Ou seja, o sistema interno do veículo, ele tem atrito interno, tem mancais, rolamentos, que isso também são, até que a força motriz seja acionada, até que o pneu comece a rodar, ele passa por todas essas engrenagens até chegar nesse ponto
do eixo. Outra questão é a superfície e contato entre pneus e solo, né? Porque pode ter a deformação tanto do solo, dependendo do tipo de superfície, como também do pneu. E se esse pneu, por exemplo, se a superfície é uma superfície de terra, esse pneu ele vai penetrar, e se essa superfície de terra ela for tiver uma espessura maior, quanto maior essa espessura, maior essa resistência. Então isso aí vai estar associado a esse afundamento e deformação que possa acontecer em relação à superfície. E aqui nós teríamos duas expressões que seriam, duas equações, seriam R igual a R índice R e R para duas condições. Uma seria, vamos dizer, onde eu tenho é a mesma equação, mas escrita de forma distinta, dependendo só da unidade. Onde o RR vai ser a resistência de rolamento, né, em quilos ou tonelada, e P é o peso, a massa. Peso aqui eu estou chamando porque nessa movimentação não vai ter variação da massa, a gravidade não altera. E o A é o afundamento, está associado exatamente ao afundamento do pneu sobre a superfície. Então, isso aí nós teríamos já iniciando aí com as equações de resistência ao rolamento. No caso aí, estudos, como diz o texto, experimentais, eles levaram à conclusão de que a força horizontal mínima suficiente para iniciar o movimento de uma máquina de terraplenagem provida de pneu pode ser estimada em 2% do peso total. Então, esse 0,02 aí corresponderia a 2% do peso total. Ver se tem mais alguma. O 0,06, experimentalmente, determinou que o afundamento é responsável por grande parte da resistência ao movimento. E aí ele considera, no caso, 0,6% do peso total para cada centímetro de afundamento. Então, à medida que esse afundamento ele aumenta, você vai ter um acréscimo aí de 0,6% do peso total, acrescentando aí nessa equação. Vamos ver se tem mais alguma. Não, aí aqui a gente encerra. E vamos, ainda na resistência ao rolamento, o afundamento e deformação. Como é que ocorre? Então, aqui tem a ver diretamente com aquela expressão que nós colocamos, que o R índice R, ele passa, se colocarmos aí o P em evidência, né, ele ficaria 20 mais 6 vezes A. Se chamar esse 20 mais 6A de uma variável K, nós ficaremos com a resistência ao rolamento como sendo uma expressão K vezes P, onde K corresponderia a esse valor aí, 20 mais 6 multiplicado pelo afundamento. Aqui são alguns dados em relação às superfícies do terreno, associando superfície, o afundamento e coeficiente de rolamento, né? No caso, quilômetros por tonelada. O revestimento em asfalto ou concreto, né, afundamento zero, nós não teríamos afundamento. E aí teria um coeficiente de rolamento, nós teríamos um coeficiente de rolamento de 20. Terra seca e firme, 1,5, seria um afundamento, vamos dizer, de 1,6 centímetros. E aí teria um coeficiente de rolamento de 30. O terra seca solta, se a variação fosse entre 3,2 a 6,7 centímetros, nós teríamos entre 40 e 60 o coeficiente de rolamento. O coeficiente de rolamento aqui que eu estou chamando K, né? Isso aqui. Terra seca arada, afundamento 10 centímetros, nós teríamos o coeficiente aí de 80. Aterro sem compactação, afundamento 10, coeficiente de rolamento 80. Areia solta e seca, afundamento de 1,3, coeficiente de rolamento 100. Terra muito úmida e mole, se o afundamento fosse de 23, teria um coeficiente de 160. Terra argilosa, muito úmida, se o afundamento fosse de 26,6, nós teríamos 180, coeficiente de rolamento. Então, basicamente, isso aqui são parâmetros default, né, aí, vamos dizer, se eu não tenho informações dos meus equipamentos, se não foram feitas medidas apropriadas esses valores aí, toma-se isso aí como sendo, vamos dizer, o valor que corresponderia a esse tipo de operação para alguma estimativa de
nas operações com relação a essas resistências. Na resistência ao rolamento, como eu comentei anteriormente, nós teríamos a irregularidade do terreno, né? Aqui é uma fonte do Ricardo Catalani, que é aquele livro que eu falei para vocês. Acredito que tem eu não sei se essa é a última versão dele ou tem uma versão mais atualizada. Apesar dos autores, já acredito que já estejam aposentados aí. Esse livro é muito bom, mas vai se tornar depois uma peça rara se eles não derem continuidade. Se não derem continuidade. E aqui, no caso de irregularidade, nós teríamos aí o esforço trator, que é aquele que nós falamos inicialmente, para que gire o pneu, né? O cálculo de E é dado por essa expressão aqui. Então, E e P são constantes. E nós temos aí raios maiores, né? Vence a alturas maiores. Aqui vai estar associado, eu tenho P, seria o peso, o E seria esse esforço para que o veículo se movimente, e se eu tiver alturas aqui para vencer, isso aí vai afetar, obviamente, no comportamento dessas equações. O H, no caso aqui, é dado pela expressão 2R, 2Rs, que multiplica E ao quadrado, que seria a altura dessa impedância aí ao movimento, né? Desculpa, o E, o esforço trator ao quadrado, dividido pelo P ao quadrado, que são duas, que é uma constante que nós já comentamos, que está associado aí à massa, né, o peso do equipamento. Uma observação a ser feita aqui é que a resistência ao rolamento ela não é aplicada aos tratores de esteira. Por quê? Porque nós estamos considerando aqui uma resistência, já comentamos sobre trator de esteira e trator de pneus. Trator de pneus não poderíamos considerar isso, outro equipamento que tivesse possibilidade de usar essa mesma abordagem aqui. Então, a esteira ela funciona como uma superfície contínua, né, sem deformação, sobre a qual se coloca o equipamento. Então, ela esse tipo de impedância aí, ela é menos... ele é menos susceptível a esse tipo de impedância aqui, a irregularidade do terreno. Muito, muito menos do que um veículo que utilize pneus para a sua movimentação. Na resistência de rampa, o que vai ser considerado aqui é a inclinação do talude. Então, você está trabalhando no talude, essa resistência de rampa vai ser essa massa, ou peso, multiplicado pelo seno de alfa aí, né, que estaria associado a essa inclinação da rampa aqui. Se tiver inclinação menor do que 20%, né, a literatura recomenda que se iguale aí, né, se equivale ao seno de alfa à tangente de alfa, né? E aí nós teríamos a expressão de RP, no caso o R índice P, que é a resistência de rampa, seria igual a P vezes, que é o P é o peso do equipamento, multiplicado pela tangente de alfa. Né? E aqui, considerando I%, né, igual a tangente de alfa vezes 100, nós vamos ter uma expressão como sendo aqui a resistência, essa resistência vai ser, porque a outra é rolamento, aqui está P, né? Mudou, aqui é resistência RP. Mas as do rampa e rolamento, todos dois com R no índice, aqui foi utilizado o P. Vai ser igual a essa massa, ou peso, pelo valor da inclinação, que seria considerado a inclinação, a porcentagem da inclinação, dividido por 100%. Seria multiplicar direto o P pela própria inclinação, né, em porcentagem. Por 100. Então, para se obter esse RP em quilos, né, usando o valor de P em toneladas, que é o que em geral vem nos veículos, deve-se multiplicar o numerador da equação por 1000. Então, vai resultar nessa expressão que vocês estão vendo aqui. Essa expressão também tem ela está mais ou menos, eu tenho 10 vezes, porque aí nós já transformamos para quilos, então eu teria 10 que multiplica o peso do equipamento vezes I, que seria a inclinação. E aí, aqui, esse mais ou menos é quando eu considero aclive ou um declive, porque eu tenho, lá nos grades, nós temos rampas ascendentes ou rampas descendentes, aí seria a mesma coisa. Uma rampa descendente ou rampa ascendente, né, chamada aí assistência de rampa, para esse caso aí dos declives.
E aqui as unidades, o RP é índice P, a resistência de rampa em quilos, o P é o peso do equipamento em toneladas, e o I é a inclinação da rampa em porcentagem. E observar o sinal aí, caso se tenha aclive ou declive. A resistência de inércia, a gente vai levar, ocorre quando o veículo muda a velocidade, né? Em um certo intervalo de tempo. Então, são aquelas equações de variação da velocidade aí. Então, nós teríamos aqui o RI, que é M que multiplica dV sobre T, e temos o RI, aqui se escrever massa como se... O que é massa, né? Transformei aceleração, peso, e eu tenho essa expressão aqui, transformando a massa. Massa vezes aceleração, peso. Né? Aí, se eu dividir, se eu quero só a massa aqui, eu posso ter o peso pela gravidade. Aí, multiplicado por dV sobre dt, que é a velocidade. A questão aqui é lembrar lá daqueles conceitos de física. Espaço, que é tempo, né? Que é a velocidade, o espaço sobre o tempo, então, distância lá sobre o tempo. Então, essas considerações que precisam ser feitas aqui, lá, que são bem elementares lá da física, que vocês estão bem ainda fresquinho na cabeça de vocês. Então, no caso, para P em toneladas, a variação aqui, o ΔV, em quilômetros por hora e o tempo em segundos, nós vamos ter essa expressão aqui. É como se eu transformasse. Se eu pegar o peso em toneladas, essa variação de velocidade em quilômetros por hora, o tempo em segundos, eu posso, se eu tiver esses valores dessa forma, eu uso essa expressão e obtenho o resultado da resistência de rampa. Isso aqui, se nós fizermos essa redução aqui dessa expressão, ela vai ser R índice I igual a 28,3, que multiplica o peso vezes essa variação da velocidade sobre o tempo. Em que o R índice I é a resistência de inércia em quilos, o P, peso do equipamento, e observando novamente o que já foi colocado, e existe a aceleração, se o dV é maior do que zero, então eu vou considerar aceleração. Se o dV é menor do que zero, eu estou considerando aí desaceleração. Na resistência ao ar, vai estar associado, como eu falei, a questão da área da seção do veículo, né? Ou seja, a parte frontal do veículo aqui, ele oferece resistência a esse movimento. E a expressão usada é essa aqui. Nós teríamos o R, resistência ao movimento, né? Resistência ao ar, ele é dado por essa expressão aqui, K' dividido por 13, que multiplica S maiúsculo vezes V ao quadrado. E o que significa isso? O R índice AE é a resistência ao ar, em quilos. O K ele é um coeficiente de forma, ou seja, aproximadamente constante, para velocidade entre 0 a 150 km por hora. É como se adotasse, é um coeficiente constante, porque você tem uma área básica. A área é constante, ela não vai mudar. Então, em veículos, terminam-se utilizando esses valores aqui. Seria, por exemplo, eu não tenho cálculo, porque não foi feito teste. E isso é meio complicado para você andar fazendo teste. Então, terminam-se usando como default isso aqui, K' variando entre 0,02 a 0,07, no caso de veículo, e no caso de máquinas, esse K' seria de 0,07. O S, no caso, é a área da seção normal, a direção do movimento, dado em metros quadrados. Que é o que eu falei, que seria uma área frontal aqui do veículo, tomada como sendo a área que vai ter a impedância do ar e seu movimento. E o V, velocidade de deslocamento em km por hora. Uma observação aqui seria que o R índice AR, de modo geral, ele é desprezível em face aos esforços tratores disponíveis no eixo motriz. Se olhar e fizer esse cálculo, os valores eles terminam sendo bastante pequenos, né? Então, poderia até dizer que, em relação aos demais, é um esforço aí, uma resistência, assim, é um valor pequeno, mas que não deixa de influenciar na movimentação.
E a resistência total oposta ao movimento, ela ocorre com essa determinada através dessa expressão aqui. O somatório de R igual a K, que multiplica P mais ou menos 10 vezes P vezes I, que é a inclinação, mais ou menos 28,3 vezes P, vezes ΔV sobre T, mais K' dividido por 3 vezes S e V2. E todas essas variáveis aqui já foram mostradas e apresentadas anteriormente. Aqui uma aplicação para vocês tentarem fazer. Podem depois até mandar aí para o Jair, para ele dar uma olhada, e ele me passa aí para eu ver. Qual será o esforço trator mínimo para manter o movimento uniforme a ser desenvolvido por um motoscrape CAT 631, com peso total carregado de 80 toneladas, né, em rampa de 15% e em terra solta, desprezar a resistência ao ar. Desprezar por quê? Porque a gente viu que ela é pequena. Isso aqui vocês podem até ver lá no livro do Catalani e começar a já estudar essas questões aí, que é bastante interessante para começar a ser observado em relação aos equipamentos. E estudar também a parte de equipamentos, que vai ser motivo aí da nossa avaliação, que já tem data até marcada aí, que o Jair vai passar para vocês. Aqui, nas condições de movimento, né, que nós vimos lá atrás, aquele R maior do que o índice R maior do que o somatório de R, que seriam todos aqueles esforços. Né? O R é o esforço trator na roda motriz e o somatório R é o somatório das resistências, aí como nós vemos. Seriam essas resistências vistas aqui anteriormente, que seria essa resistência total oposta ao movimento. Então, uma segunda condição aqui seria essa expressão aí que tem a ver com a aderência, ou seja, o equipamento, ele não só precisa superar essa resistência ao rolamento, mas ele também precisa ter aderência, porque eu posso colocar um esforço trator ali na roda motriz muito forte e ela patinar. Então, o que é como cantar pneu, né? O que é cantar pneu, né? Você tem um esforço trator na roda motriz maior do que o necessário para você gerar aquele atrito que faz com que o veículo comece a se movimentar. Um automóvel, quando você acelera demais, ele tem, obviamente, um giro muito mais rápido da roda, e esse giro rápido da roda provoca ele perde o atrito. Então, para iniciar, ele precisa ter esse atrito, esse contato, e com isso ele vai se movimentando. O atrito ele é perdido em função de você estar dirigindo numa pista onde a superfície tem água, tem muita argila, ele pode deslizar, então você tem uma perda de atrito. Vai ter esforço trator suficiente para movimentar, mas não tem aderência, que é uma questão fundamental também nesse processo. Então, a aderência, esse escorregamento, ele vai estar associado ao atrito, né? E não deixa de ser um elemento importante nesse processo aí. E aqui nós temos esse coeficiente de aderência para o cálculo do atrito, né, da força de atrito, né, e onde entra esse F minúsculo aqui, e o peso da roda motriz, que seria PM aí, para que eu possa ter essa força de atrito satisfatória. E essa força, na realidade, para que o movimento venha a ocorrer, eu vou ter que ter esse esforço trator, ele vai ter que ser menor do que essa força de atrito, assim, para que na realidade, haja o atrito, né? E essa força de atrito é dada por essa expressão que nós vemos aqui, F minúsculo, seria o fator de aderência multiplicado pelo peso, o peso da roda motriz. Então, aí sim eu vou ter esse movimento. Seria uma forma de se mover esse equipamento aí. No caso aqui, seria, se esforço trator, ele equilibra, né? O somatório das forças.
nós teríamos aqui a resultante da força, no caso, seria nula, se eu tivesse esse equilíbrio, eu tenho uma resultante nula. Então, para ver equilíbrio, R faz aparecer a força igual e oposta, né? FA. Então, a reação tangencial no solo aí. E aí, o que vai ocorrer? Nós vamos precisar, né? Se FA for suficientemente grande para vencer o atrito entre o pneu e o terreno, haverá patinação, ou patinamento aí, né? Que é o que nós falamos, que é aquele queimar pneu aí, vulgarmente falando. Ok, então, de posse disso, nós já sabemos que tem as 4 resistências, o veículo precisa ter esse equilíbrio aí de forças para poder gerar para se movimentar sem que ele saia um esforço trator muito maior, tem que ter o esforço trator necessário para que haja o movimento. Agora a gente vai falamos também de outros coeficientes, e agora nós vamos falar do coeficiente de aderência, ou seja, associado a esse atrito. Aí também são informações que estão lá no Catalani e também são dados da literatura. Não só no Catalani, mas em outros materiais, isso aí é encontrado. Então, são um fator para o coeficiente de aderência. Então, por exemplo, a natureza da pista. Então, nós temos pavimento de concreto, terra firme e seca, terra solta, terra firme e úmida, areia seca e terra solta úmida e areia úmida. Como nós já comentamos anteriormente, talvez o outro quadro tenha até mais tipos de superfície. Mas aqui, o que tem? Esses 2, 4, 6, essas 6 naturezas da pista aqui, elas apresentam 6 coeficientes. No caso, 12, né? 6 para cada um. Coeficiente de aderência, no caso, para pneus, trabalhando sobre essa superfície, e esteiras também. Então, observem que os coeficientes de aderência aí, no pavimento de concreto, eu tenho 90% aí, né? 0,9, já na esteira 0,45. Em que ela não é recomendável trabalhar em esteira em pavimento de concreto. Terra firme e seca, mas às vezes, em algumas circunstâncias, isso poderá ocorrer. Terra firme e seca, 0,55 no pneu. Já eu tenho maior coeficiente de aderência na esteira. Isso é compreensível, porque o pneu e a esteira é aquele lagarto, onde tem uma área de contato muito maior ainda, que tem uma capacidade de adequação ao solo maior do que no caso dos pneus. Adaptação, né, ao solo maior do que a de pneus. Terra solta, pneus aí também inferior ao de esteiras, mas também mais reduzido do que em terra firme, seca. Terra firme e úmida, aí sim, o esteira ela tem um ganho de aderência muito maior do que pneus. E a gente dá para compreender isso intuitivamente. Aí. Areia seca e terra solta úmida. Nós temos aí também muito baixo para essa situação de pneus e também baixo, apesar de maior, para esteiras. E areia úmida nós temos 40% para pneus e 50% para esteira como coeficiente de aderência. Aqui a análise conjunta das condições de movimentação. Aqui é interessante, veículo estacionado, né, teriam essas condições aqui que depois vocês podem analisar vendo as equações e fazendo comparações com o que está mostrado aí. Eu tenho um esforço trator maior do que o esforço total, né? E no caso, quando o movimento se inicia, e tiram essas situações aí, e é interessante que vocês depois comparem as equações, verificando se isso aí está adequado. Se não tiver, vocês contestam e me falam. Aqui também, quando se trata, aqui está estacionado, aqui quando trata em movimento. Então, tentem ver as equações, já estão lá, e vocês compararem isso. Aqui, no caso, em movimento eu tenho movimento acelerado, movimento uniforme. Aí são como essas equações, elas explicariam essas situações. Rodas patinam com o veículo em movimento, frenagem do veículo em movimento patina com as rodas travadas. Aí está mostrando que para cada equaçãozinha dessa, essas situações elas estariam explicadas, né, através dessas equações aí. Aqui existe, e vocês têm a oportunidade de ver lá no livro, que é
Quando eu quero tirar um esforço trator de um equipamento, em geral, esses equipamentos eles trazem tabelas como essa, ábacos como esses aqui, aonde tem, por exemplo, aqui para esse exemplo seria estima a velocidade de translação da máquina a partir da resistência total. O que que ocorre aqui? Isso aqui é uma fonte da Caterpillar, isso aqui é só uma ilustração, obviamente que tem já catálogos mais recentes, isso aqui foi tirado de um catálogo antigo, mas isso aqui é mais ilustração. O que nós temos aqui? Esse equipamento, que é um trator de esteiras, um D6, ele tem primeira, segunda, terceira marcha aqui, por exemplo. E eu vou operar esse veículo, e nesse caso aqui eu posso, através dessa velocidade dele, saber, vamos dizer, e a marcha que ele está operando, eu pego a marcha, obviamente a velocidade que ele está operando, e com isso eu tenho um esforço trator dele aqui. Pode ser obtido aqui, que é a tração na barra, né? Eu sei qual é o esforço que está ocorrendo na barra. Da mesma forma, como também eu posso determinar, mesmo com esse mesmo ponto, considerando essa barra, tração na barra e esses somatório aqui dos esforços, porque já está incluído no ábaco através dessa escala, todo aquele somatório que nós vimos lá. Resistência de rampa, resistência ao rolamento, todas aquelas impedâncias, 4 impedâncias, elas em tese estariam consideradas aqui. Então, com isso, se eu tenho o equipamento, eu estou andando numa determinada marcha, porque a marcha é como num veículo. Você passou a primeira marcha, se não for automático, né? Mas um veículo de câmbio não automático, você passa a primeira marcha, você sabe que está na primeira marcha. Segunda marcha, terceira. Então, se você está operando na primeira marcha, ou na segunda, na segunda marcha, ou na terceira marcha, você dá para, através do ábaco do equipamento, dessa figura que está ilustrando aqui, você vai ter condição de saber qual é tendo a velocidade de operação dele, quilômetros por hora ou milhas por hora, eu tenho condição de saber qual é o esforço trator e tenho condição de saber também qual é o somatório de esforço de impedância ao movimento desse veículo. Então, com esses ábacos aqui, fica fácil de se fazer isso também. E até corroborar o uso da equação com o uso do ábaco do equipamento, associado ao equipamento. Nesse caso aqui, para esse exemplo, é um trator de esteiro D6. Os equipamentos de pneu, né, por exemplo, melhoria da aderência com tração nas 4 rodas, né, que são 2 eixos motrizes, então você tem toda aquela explicação anterior para manter o contato do pneu sem que haja esse deslizamento dele, ou patinação dele, né? Ele tem aí, no caso, 4 rodas em contato, consequentemente 2 eixos. Diferenciais traseiros ou bloqueados, se uma girar em falso, a outra recebe torque. E aí também é outra solução, né, para melhorar a aderência. O aumento da capacidade sobre o eixo motriz, o aumento da carga sobre o eixo motriz, e o desenho dos pneus ou correntes, ou seja, correntes é utilizado, por exemplo, você está em região onde desliza muito, corrente em geral pode ser usado também, por exemplo, é usado muito em pedreiras e equipamentos para evitar cortar os pneus, porque ali tem muitas certas, quando há explosão da rocha, ficam muitas lâminas, né? Pedras com lâmina assim, cortante, e aquilo vai estragar muitos pneus, e pneus são caros. Mas, nesse nosso caso aqui para o movimento, se você, na neve, você colocar corrente para poder evitar dar uma maior aderência, também na lama, né? Você pode colocar e tentar ter aderência através disso. Não quer dizer que são situações que vão resolver sempre, mas são soluções para tentativa de melhorar aí as condições de aderência. E o desenho dos pneus também, por exemplo, você tem pneu slick e o pneu
de chuva, né? No caso, na Fórmula 1 isso é muito comum, tem pneu liso, totalmente liso, ele obviamente tem uma boa aderência, mas na pista é seca. Se começa a chover, ele perde a aderência, o veículo patina. E aí eles mudam, eles colocam pneus que têm ranhuras, inclusive para que a água possa ser drenada ali naquelas ranhuras e o pneu consiga ter aderência. No caso aqui, aqueles pneus, observe que o pneu, quando você pega um Jeep, por exemplo, ele tem um fora de estrada, um veículo desse aí que se usa para fazer alguma incursão em estrada de terra, são pneus que têm, apesar desses convencionais terem ranhuras, mas eles são pneus apropriados para esse tipo. Esses nossos pneus convencionais de nossos veículos, eles têm essas ranhuras, e essas ranhuras elas permitem que você tenha um desempenho diferente de um pneu totalmente liso. Ele tem mais aderência. Inclusive, as ranhuras elas permitem que a água passe entre as ranhuras, dando condição de ter pelo menos uma parte da superfície do pneu sobre a superfície, né? Parte do pneu, da superfície do pneu sobre a superfície da via. Aqui um outro exemplo que vocês podem olhar é o motoscrape com 67% do seu peso total no eixo motriz dianteiro, né? Ou seja, ele estando vazio, e 53% do peso total no eixo motriz dianteiro carregado, né? Então seriam como é que, se eu aumento a carga, o que é que vai acontecer em relação a esse processo de aderência do equipamento. E no caso do fora de estrada, no 769, ele teria, vamos dizer, 50,4% vazio e 67% com carga. Associando a questão da aderência aqui. Muito bem. Aqui nós vimos características com relação aos pneus. Agora vamos falar, esse slide foi o que eu falei que tem algumas deformaçõezinhas apareceram algumas deformações, alguns erros quando eu fui ver agora, infelizmente não deu para fazer. Mas ali nós falamos em quê? Não é? Nós conversamos sobre o rolamento em si, ou seja, no movimento do veículo, na locomoção dele, ele precisa vencer resistência de rampa, vencer aquelas impedâncias, aquelas quatro impedâncias. Agora nós vamos tratar de quê? Da questão do ciclo de operação de equipamentos. Então nós vimos equipamentos que escavam, carregam, transportam, né? E nesses equipamentos, essas operações, elas são todas feitas em ciclo. Por exemplo, esse trator que se encontra aqui à esquerda, nós vamos ver como é que seria o cálculo dele, o cálculo desse volume que ele transporta aí. Um scraper também, qual a característica dele? Todos eles têm um ciclo. Ele vai lá, um trator desse, ele escavou, carregou, porque quando ele tem um volume à frente, ele carregou, ele empurrou, ele está transportando aquele material. Quando ele deposita na lateral, até um exemplo que eu falei de um corte de seção mista, ele corta, ele tira o material do corte e joga ali na parte lateral para completar a plataforma, aterrando. Então ele está fazendo todas essas operações, está criando um ciclo. Escava, carrega, transporta e descarga, né? E ele vai descarregar. Ele não tem operação de compactação aí no caso. Essa compactação vai sendo feita ali paralelamente. Ou posteriormente, quando o material é depositado, é feito essa compactação. No caso do scraper, nós vimos que ele escava, carrega, transporta e descarrega. Então, são operações que precisam ser vistas. Como é que nós vamos determinar esses tempos de ciclo aí? A escavadeira aqui, ela serve só para escava e carrega. E o caminhão só faz o quê? Ele foi carregado, transporta, descarrega e retorna. É simplesmente a operação dele. Mas nós precisamos definir o que é um ciclo, né? O ciclo, ele é o conjunto das operações que um equipamento executa num certo lapso de tempo, voltando em seguida à posição inicial. Então seria, por exemplo,
Qual é o ciclo do caminhão? Tem uma escavadeira parada, que tem um ciclo também. Ela escavou, carregou o caminhão, voltou. Um ciclo de carga dela. Ela vai executar alguns desses ciclos para carregar o caminhão. Quando o caminhão estiver carregado, como nessa figura da direita aqui, abaixo, o caminhão, ele está lá, teve um tempo que ele gastou para ser carregado, que é computado no tempo total de ciclo dele, é o tempo de carga, que aí nós vamos considerar esse ciclo da escavadeira, somado a quê? A viagem dele. Então, ele tem uma viagem de ida. Quando chega no lugar de destino, ele vai bascular esse material, levanta a báscula, ou seja, a caçamba, esse material é depositado, então ali tem um tempo onde ele fez manobra para poder parar e descarregar, e tem um tempo que ele levantou a caçamba e começou a descarregar. Então, quando ele sai dali, eu tenho somado já tempo que ele passou carregando, tempo que ele passou viajando até o destino, o tempo que ele fez ali, o tempo que ele passou descarregando, e agora ele tem um tempo de retorno, que em geral pode ser uma velocidade até maior, porque ele está descarregado. E aí começa novamente o ciclo dele. E esses ciclos, em geral, eles são computados em 1 hora. Então, nós podemos dizer, retornando aqui, ciclo é o conjunto das operações que um equipamento executa num lapso de tempo, voltando em seguida à posição inicial. Então, todo esse ciclo que ele faz, nós vamos chamar aí o ciclo de operação do equipamento. Só que esse ciclo, no caso do caminhão, ele precisou de escavadeira. E aí nós vamos entender mais adiante, vamos exemplificar ilustrando isso aí. Então, o tempo de ciclo em si, o que seria? Ele é um intervalo decorrido entre duas passagens consecutivas do equipamento por qualquer ponto do ciclo. Então, em geral, a gente vai convencionar que ele iniciou a carga lá naquele ciclo da escavadeira, e depois a viagem, considerando também a manobra inicial, né? A manobra aqui na descarga, o tempo que ele descarregou e o retorno. Aí seria o ciclo. Ele vai iniciar novamente esse processo, porque a escavadeira vai carregar novamente o caminhão e ele vai começar a continuar um novo ciclo. A convenção aqui é medir o tempo de ciclo a partir do início da escavação, que é o que eu acabei de falar. Isso aqui é o convencional. No caso aqui, olha, isso aqui é que eu falei que deu deformação aqui na minha apresentação, porque essa seta para cima, ela está levando em consideração que é elevado. Aqui, ó, é T índice F, T índice C mínimo, T índice V. Então, pedi o Jair para ele fazer, vou mandar o slide para ele me ajudar aí fazendo essa alteração. Então, aqui o tempo de ciclo mínimo, o que seria? É o somatório de todos os tempos elementares, aqueles que eu comentei, de que resulte o menor tempo de ciclo em que a tarefa pode ser executada. Então, o tempo de ciclo mínimo seria o somatório de todos esses tempos que eu falei. Aqui seria, porque esse primeiro não está mostrando, mas seria, por exemplo, no caso do caminhão, o que eu tenho? Tempo de carga, tempo de manobra quando ele chegou, o tempo de carga que ele passou ali inicialmente, o tempo de viagem de ida para a descarga, o tempo de manobra lá na descarga, mais o tempo que ele passou descarregando, mais o tempo de retorno para iniciar a carga. Então, esse seria o tempo. E que tempo é esse? Obviamente que esse tempo ele vai depender da operação, mas também depende do operador. Se eu tenho um operador de carregadeira que ele é bastante eficiente, é bem preparado, bem treinado, usa adequadamente o equipamento, eu vou ter um tempo mais reduzido e isso vai ajudar na produção. O motorista também, se ele dirige bem, obviamente não é sair correndo ou indo muito devagar, mas indo na velocidade que seja, que permita aquela via que ele está trafegando, e em geral essas vias já não são vias pavimentadas, mas são caminhos de serviço, então precisa ele andar numa determinada velocidade, então a produção vai estar associada a essas características, tanto do equipamento, quanto do motorista, como também das condições das vias de rolamento. E aqui, os tempos que nós teríamos seriam esses tempos aqui. Eu poderia dizer tempos fixos aqui, porque muitas vezes nos modelos
do próprio DENIT, como se diz, quando eles vão estimativa de valores, de custos, esses tempos também eles passam a ser estimados, porque eles passam a ser valores médios. Por exemplo, isso quando não é medido realmente. Porque um tempo, ele dá tempo fixo a carga, aí na média o equipamento ele passa carregando, por exemplo, vamos dizer que ele gasta 1 minuto carregando para carregadeira, para carregar um caminhão, aí gasta 1 minuto e 2, não, a menos de 1 minuto. Então fica nessa oscilação. Aí dá para a gente fazer, por exemplo, se usasse eventos discretos, né? Simulação de eventos discretos, por exemplo, nós poderíamos usar estatística aí, probabilidade aí no caso, nós poderíamos fazer uma análise dessas variações e criarmos equações para resolver isso, dar uma solução para isso. Isso é até coisas que a gente estuda lá na disciplina de simulação. A gente trabalha essa questão aí dessas variações dos tempos. Mas no caso aqui, o que ocorre? Esses tempos, em geral, são adotados. O DENIT ele sugere alguns tempos fixos para manobra, descarga, carga. Por quê? Porque eles pegaram um equipamento de referência e esse equipamento eles estabeleceram um valor médio para esses tempos. Aí fica, por exemplo, se eu tenho tempo fixo o ciclo total seria tempo fixo e tempo variável. Se eu não tiver como definir esses tempos que eles chamaram de fixo, carga, manobra, descarga, e já o tempo, eu tinha carga, manobra, descarga, e teria também o tempo variável, que seria ida e volta. Mas o tempo, por que é variável aqui? Variável porque o equipamento ele pode mudar a velocidade. Você não vai ser aquela velocidade que foi operada. Eu posso estimar, eu digo que é o que ocorre nesses modelos, que a gente vai até comentar depois, que é nesses de estimativas, que é adotar uma velocidade para ida e uma velocidade para volta. No fim, você está variável porque tem uma para ida e tem uma para volta, mas no final das contas você tem um tempo fixo para ida e um tempo fixo para volta. Não sei, eu acho que espero que tenha sido claro nessa exposição. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí que eu respondo sem nenhum problema. O tempo de ciclo efetivo, então, no caso, ele está associado à mesma coisa. Aqui é só uma questão de definição do que é tempo de ciclo mínimo e tempo de ciclo efetivo. É aquele gasto realmente pelo equipamento para executar o ciclo de operação. É o que realmente foi executado, né? Computados os tempos de parada que ocorrem necessariamente no decurso de muitos ciclos. Esses tempos de paradas, porque, em geral, o que pode ocorrer? O equipamento pode, por uma ou outra razão, nesse ciclo, ele terminar parando. Vamos dizer que foi abastecer alguma coisa, ou teve alguma ocorrência aí que fez com que ele parasse. Então, por isso, a definição lá desse tempo efetivo é aquilo que realmente ocorreu. Basicamente, é isso. As fórmulas básicas aqui. Fórmulas básicas da produção de equipamento. Aqui vocês também, esse material, é tanto que eu uso uma convenção diferente, mas aqui eu tinha colocado a mesma do Catalani, exatamente para não ter distorção em relação ao que tem no livro. Mas isso tem no livro do Catalani, que é o que a gente adota, que vocês podem observar. No caso aqui, Q índice é F, é a produção efetiva medida no corte, ou seja, é o que é retirado do corte, é o que o equipamento está escavando. O C é a capacidade da caçamba em volume solto, ou seja, o caminhão é a capacidade, depois dele tirar esse QF, que é índice F, lá no corte, ele joga, o que índice F aqui é a produção total. Eu misturei porque eu uso o Q na outra como capacidade. Mas aqui, observe que aqui é a produção efetiva dele, medida no corte. É o que foi tirado do corte. Vai ser igual a quê? Igual ao C, que é a capacidade da caçamba, ou seja, é o volume da caçamba em volume solto, né? E no caso, eu tenho um material que tem um peso específico
lá no corte, agora ele mudou, porque aumentou o volume. O volume no corte é menor, agora aumentou o volume no caminhão, consequentemente cai o peso específico dele. Então, aqui eu tenho um fator de empolamento, que é o φ índice 1, que é o valor, é o fator de empolamento ou de conversão de volumes, que seria aqui o φ índice 1, multiplicado, multiplicado por 1 aqui, porque eu não tenho outro fator para colocar. Então, é só mesmo aquele volume do equipamento solto, que está no equipamento solto, né? Multiplicado, a capacidade da caçamba multiplicado pelo fator de empolamento dele, que é a conversão de corte para solto, no caso o φ índice 1, dividido pelo tempo de ciclo, que seria o TC mínimo, que é o tempo de ciclo mínimo. Estou chamando de tempo de ciclo mínimo aqui, mas na realidade é o tempo que vai ser utilizado no ciclo, na operação total, ou seja, carga, transporte, descarga, manobras e retorno. E o E é a eficiência do... Esse E, na realidade, não está no denominador, não. Ele está no numerador. Ele seria C, φ índice 1, E. E o que significa o E? É um coeficiente de rendimento da operação ou da eficiência. Por exemplo, o E, o equipamento, na realidade, por exemplo, porque como nós computamos a produção horária, esse E ele deveria ser 60 por 60. Por isso que talvez esse 1 tenha entrado aqui. Mas o 60 por 60 por quê? Porque é como que eu tenha 60 minutos que eu trabalhei dividido pelos 60 que eu teria que trabalhar. Então, na realidade, a eficiência seria dividir por 60 o número de minutos que eu trabalhei na hora. Então, se eu trabalho 60 minutos realmente, eu dividiria 60 por 60, eu teria 1. Eu trabalhei 100%. Só que se eu trabalho 50 minutos, eu vou dividir 50 por 60, eu vou ter 0,83. Então, esse aqui seria 0,83. E o equipamento não trabalhou 60 minutos. Ele trabalhou 50 minutos dos 60 da hora. Então, basicamente, a produção efetiva aqui, ela é a produção realizada. Medida no corte aqui é o seguinte, nós já falamos, eu acho que nós já falamos, eu não me recordo, mas acredito que eu tenha falado na aula anterior, sobre quando você retira o material do corte e leva para o aterro e faz a compactação, quando é feita a medição, essa medição é feita no corte. Eu acho que nós comentamos isso. O que é feito? A topografia vai lá e cuba aquele volume que foi retirado. Ou seja, eu tinha uma topografia inicial e agora eu vou levantar aquele material que foi retirado. Então, ali eu tenho o volume que foi... Eu cubei o volume que foi retirado do corte. O que acontece? Com isso, eu teria que ter a produção em metros cúbicos correspondente àquele material retirado daquele corte ou daquela jazida lá. Então, é isso que é pago, a medição é feita do material que foi retirado lá do corte. Nós usamos esses fatores de empolar, essas conversões de polar ou reduzir, quando está solto no carro, no veículo compactado lá no aterro, exatamente para saber a operação, gerar essa produção, fazer com que os equipamentos sejam utilizados de forma adequada. Mas, em termos de medir, os órgãos, eles terminam controlando, fazendo a medida do que foi tirado lá no corte, que é o que foi realizado realmente lá nos aterros. Ok? Então, mas nós precisamos dessas outras informações exatamente porque toda a operação de retirada desses materiais de transporte e confecção das diversas camadas que estão sendo construídas lá no pavimento, elas precisam desses equipamentos. E nós também precisamos quantificar essas operações, que elas também vão entrar no processo de cobrança aos órgãos, né,
sobre esses trabalhos que foram realizados. E se eu não conheço a minha jazida, o meu corte, eu não conheço os meus equipamentos, eu não conheço essas relações entre esses volumes compactados, soltos, esses empolamentos e essas reduções, fica complicado até para fazer esses cálculos, realizar esses cálculos. E, por outro lado, também conhecer essas equações aí que explicam essas operações e determinam essas produções. No caso de por exemplo, aqui um exemplo, né? Calcular a produção de um multiscrape sabendo que a sua capacidade solta é o C. Observem que, se vocês escreverem aí Q igual a C φ índice 1 vezes E dividido por T, que é o tempo que ele gasta no ciclo total, eu vou ter uma equação de produção. E aí, qual seria... Como é que eu calcularia essa produção de um scrape, sabendo que a sua capacidade solta é 20 metros cúbicos, aqui é metros elevado ao cubo. Ou seja, a capacidade dessa caçamba aqui é 20 metros cúbicos. E o tempo de ciclo mínimo aqui é de 5 minutos. O tempo de ciclo é o quê? Volta ao conceito que nós falamos lá. Ele começou a escavar, transportou, descarregou e retornou. No caso do scrape, a gente precisa considerar também que esse tempo de carga dele pode envolver também um pusher, que é um trator que empurra na hora da carga. Isso também poderia ser considerado. Aqui observem que o exercício ele diz, admitindo-se E 0,75. O que significa isso? Significa que aquele fator de eficiência que está lá no numerador, Q índice... Deixa eu voltar lá. Q índice EF. O Q? Vamos chamar Q, que é a produção igual a C, que é essa capacidade aqui em metros cúbicos, da caçamba do scraper, multiplicado por E, multiplicado pelo empolamento, que é a conversão de corte, o material no corte para solto, e aqui, no caso, é 0,80, está no numerador. Então, eu tenho Q vai ser igual a C, que multiplica φ índice 1, vezes E. E aí, se eu substituir, eu vou ter o quê? Eu vou ter 20, que multiplica 0,80, que é o φ índice 1, que multiplica 0,75, que é eficiência. Significa dizer o quê? Que eu tenho um tempo trabalhado. Se eu perguntasse aqui, qual foi o tempo que realmente ele trabalhou efetivamente? Eu tenho, aí eu digo, a incógnita T dividido por 60 igual a 0,75. Então, eu vou multiplicar 0,75 por 60, aí sim vai me dar o valor efetivo, o tempo efetivo trabalhado aqui, em termos de hora, né? Da hora considerando a hora. Então, aqui, quando eu multiplico por 0,80 e multiplico por 0,75, é 20 vezes 0,80 vezes 0,75, então, dividido pelo tempo, pelo ciclo. Aqui, no caso, é um exemplo, não são valores assim, reais, só para exemplificar, eu divido por 5. Então, eu teria o valor dessa produção com essa simples equação que nós mostramos. Produção de lâmina. Nós vimos a produção de lâmina, são os equipamentos de escavo-empurradoras, né? Produção de scraper, que é a lâmina da esquerda, que é esse trator, produção do scraper, que são escavo-transportadores, que também descarregam e compactam, e a produção de escavadeira, né? Que é escavadeira, eu tenho escavadeira, mais caminhão, né? Caminhão, e o transporte que é feito desse equipamento. Como é que é a produção da lâmina e a escavo-empurradora? Vamos ver aqui como seria. A lâmina, o que eu tenho? Ela, se nós olharmos essa imagem aqui à esquerda, ela tem a altura da lâmina e tem um ângulo alfa, que dá para ver. Tem o comprimento da lâmina, L, tem a altura H, e eu tenho um volume acumulado aqui, esse triângulo, né, que
como área, né, lateral, aqui eu tenho basicamente um triângulo. Então, se eu pego o que me interessa é esse volume aí, né? Eu já tenho a altura, tenho o comprimento da lâmina, e tenho essa área, basicamente eu tenho o volume. Eu só preciso saber qual é a inclinação aqui do material, para poder calcular, estimar, né? Porque aí não é um cálculo real. Se um cálculo real, eu precisaria passar aqui um LiDAR, né? Aqui para criar uma modelagem aqui disso, aí eu calcularia esse volume tecnologicamente de uma forma mais precisa. Obviamente, se tivesse tudo bem ajustado, os equipamentos estivessem bem ajustados. Então, aqui, para se avaliar a capacidade de uma lâmina de largura L e altura H, né, há vários processos aproximados. Entretanto, qualquer que seja o material, será preciso que se conheça, ainda que aproximadamente, o ângulo de talude natural da terra solta, alfa, que é o que eu acabei de comentar. Então, vamos ver como seria isso. Aqui nós teríamos, nos solos em gerais, com ângulo alfa, aí, nós teríamos essa expressão aqui ao lado, por exemplo. A tangente de alfa vai ser H sobre B, né? Eu tenho H dividido por B, aí eu tenho essa tangente de alfa. Uma coisa bem simples, não tem... E aqui eu sei que B, que é essa extensão aqui, poderia chamar de L, B, que é essa extensão onde o material está repousando, vai ser igual a H sobre tangente de alfa. Claro, H, né? Agora eu quero B, eu vou ter que dividir, levo B para lá e trago a tangente para o denominador de H, abaixo de H. Aí eu tenho o valor de B. Eu sei que S é o quê? A área é BH sobre 2, né? Porque o triângulo lá é meio de BH. Então, eu tenho aqui a tangente de alfa, tenho o B e tenho o S, que é a área, onde S é essa área. Só que, se eu substituo B, que é essa expressão aqui no valor de B, eu vou ter essa expressão para S aqui, para a área. Então, eu vou ficar com H2 sobre 2 tangente de alfa. Onde S e S vai ser essa expressão aqui, que é essa área. Ora, onde S é a área lateral, o alfa é o ângulo de repouso natural do solo e H a altura da lâmina. Então eu já tenho, basicamente, teoricamente, elementos para fazer esse cálculo, um cálculo empírico, um cálculo chamado prático disso. Então o cálculo prático da lâmina, né, ele vai ser dado pela expressão C, que é a capacidade da lâmina, igual a μ, que é um coeficiente de atrito, aí, o fator que depende do tipo de solo escavado. Por exemplo, esse material ele vai ficar mais ou menos angulado, aí, dependendo das características dele. Se é uma areia, desce mais. Se é um material que tem o fino, ele vai ficar com inclinação maior. Então, aqui nós vamos chamar essa C como sendo a capacidade metros cúbicos por hora, ou seja, quanto ele produz, essa lâmina produz aí numa hora. Então, nós temos a expressão C igual a μ vezes L vezes S, ou seja, se nós substituirmos o S aqui, nós teríamos o μ vezes L vezes H ao quadrado aqui, dividido por 2 tangente de alfa, que é substituindo aquela expressão que nós vimos anteriormente, que é esse S aqui. Então fica μL vezes H2 tangente de alfa, certo? Não tem esse 2 embaixo aqui não. Aqui está... Ah, desculpa, tem, porque a gente está lá com H sobre 2. Então fica H2 sobre 2 tangente de alfa. Então, aí com isso eu tenho o comprimento da lâmina que foi dado lá. Tenho a capacidade da lâmina. Aliás, vou calcular a capacidade da lâmina. Mas para calcular, eu vou precisar do coeficiente de atrito. Em geral, observação aí da literatura, esse μ, se eu usarei o cascalho, ele é 0,80. Se é um solo comum, adota-se 1. Então aqui, se o material for um solo, obviamente que esse μ ele vira 1, ele pode cair fora aqui. Se é um outro material, o μ passa a ser 0,80. Significa dizer que ele é como que você transportasse menos material do que o solo comum. Ok? Então, para solos arenosos, nós temos... Aí tem essas considerações que depois vocês podem olhar aqui.
que seria, por exemplo, a inclinação para alfa 30 ou 45, que são para solos arenosos, nós temos alfa 30 graus, aqui essa seta está dizendo aí. Ou essa relação aqui, 1,7 para 1. E para solos argilosos, nós temos alfa 45, aqui é 1 para 1, né? A gente sabe que o ângulo aqui está bem inclinado, aqui muda, é 1,7 para 1. E também, nesse caso aqui, a gente vê que é tudo 1 para 1 aqui. Né? Nesse caso aqui, 1 para 1. E aí nós temos as expressões que obtidas aí, H sobre B, vezes a tangente, se for 30 graus. Aí o C pode ser substituído aqui, então a expressão para C fica sendo essa aqui. C igual a 0,86 μh ao quadrado vezes L. E a outra, se o caso for para 45, nós teríamos C igual a 0,6 μh ao quadrado vezes L. Ok? Então, com isso aí, a gente tem condição de fazer um cálculo teórico de um empurro escavador, que seria o trator de lâmina. A produção dos escavo-empurradores aí, né, no caso, também, ele, na determinação do tempo de ciclo, nós teríamos que, fazendo simplificações aí, distância média e rampa média, né, os tempos variáveis de ida e retorno, eles serão calculados em função da distância média. O ideal não é... os próprios órgãos terminam usando a distância média, mas o ideal seria você pegar o caminho de serviço que foi percorrido e acrescentar isso aí para fazer o cálculo. Mas, numa estimativa, em geral, é tomado a distância euclidiana, ou seja, você sai do corte e passa uma reta direto para o ponto onde ele vai. Mas isso não é estimado, isso aí. É um valor que representa a realidade. E os tempos fixos, eles referem-se a duas mudanças de direção e a duas mudanças de marcha, aí, no caso. Mas isso aqui é mais teórico. E aqui, novamente, nós temos aquele probleminha que é o T índice C mínimo, somatório aqui eu preciso depois ver exatamente o que foi colocado. E o T de carga, aqui são os tempos, são todos aqueles somatórios aqui, se não me engano, que eu estava associando com o que tinha sido colocado anteriormente. Mas aqui seriam os tempos, seria o somatório dos tempos, seriam os tempos fixos. Ok? Porque aqui eu teria o tempo de carga, que estaria associado, se fosse a uma escavadeira, eu tenho carga, o tempo de transporte, o tempo de retorno, e aqui seriam os tempos fixos. Aqui seria um TF de tempos fixos. Está aqui. Só que precisava associar aqui, ele vai para T índice F aqui. Determinação aqui do tempo de ciclo mínimo. Né? Para tratores com transmissão mecânica, esses tempos fixos aí, de uma maneira geral, vamos dizer 0,30 minutos, 0,3 minutos, e para tratores com transmissão power shift, né, que seria de 0,05 minutos aí, eles são mais ágeis aí. A determinação do tempo de ciclo mínimo. Os tempos variáveis, eles podem dividir em 3 partes. Escavação ou corte, transporte ou empurramento do material, ainda falando de lâmina, né? E retorno da máquina sem carga. Então, nós levaríamos essas equações aqui, que eu vou ter que dar uma olhada aqui, infelizmente. Vejo aqui com o Jair e a gente passa para vocês esses tempos. Mas esses tempos aqui vão estar associados exatamente os tempos fixos, que é manobra, tempos de carga. Tempos fixos, se forem colocados, seria tempo de escavação e carga, e manobra. Poderiam ser. E variáveis seria ida e retorno. Mas, no caso aqui, estão sendo considerados todos os tempos. Carga, transporte, retorno, né? Ok? Eu vou dar uma olhada nisso aqui, porque realmente fica... Isso está parecendo mais um grego.
A escrita meio complicada. Então, determinação do tempo de ciclo mínimo. Aqui seria outra forma de ver, por exemplo, existem tabelas onde você considera a marcha, por exemplo, o esforço trator na barra, um D6D, que é aquele do exemplo que nós tínhamos mostrado nos slides anteriores. E a marcha de primeira até a quinta marcha, para esse tipo de equipamento, e as suas respectivas velocidades. Com isso aqui também velocidades de ré, associada a cada marcha, e o esforço trator máximo aí, também associado a cada uma dessas marchas aqui. E seria, avante, eu teria esses pesos, e a ré também você teria esses pesos associados a essas marchas aí. Um exemplo aqui, que eu até gostaria que vocês fizessem, lá em relação aos tratores, usando aquelas equações já que estão mostradas, é esse aqui. Vocês calcularem a produção horária de um trator D7 no corte. E aí o que ele tem aí? Eu tenho uma altura de 1,1 metro, eu tenho uma largura da lâmina de comprimento, desculpa, da lâmina de 3,16 metros, eu tenho a densidade do material no corte de 1,6 e tenho a densidade dele solto, o peso específico aparente seco dele no solto, ou no corte. Observem o seguinte, a gente quando fala naquele φ, nós estamos, φ índice 1, nós estamos trabalhando com a conversão, né, o empolamento. Ou seja, vou tirar do corte que está compactado, né, naturalmente compactado, a natureza compactou. Quando eu retiro ele e coloco no caminhão, ele empola, ele aumenta de volume, cai o peso específico. Então, solto, observe que é mais baixo, e no corte é mais alto. Consequentemente, se nós considerássemos aqui o aterro, ele teria também um peso específico aí mais alto, se fosse na compactação do aterro. E aí, o corte, como é que se diz? No aterro, seria o valor maior. Aqui nós temos condição de calcular, substituindo naquelas equações que foram dadas, e temos também, por exemplo, o valor do Mi, que é de 0,95. Obviamente que ele se aproxima aqui daqueles valores mais para solo, e o alfa também está abaixo, está entre aquele valor que foi visto lá de 30, e seria talvez um material areno-siltoso aí, com um teor de argila que não fosse um solo convencional. O E, no caso aqui, que é o fator de eficiência, 0,83, significa dizer que ele trabalhou, se a gente pegasse lá tempo efetivamente trabalhado dividido por 60, deu 0,83. Então, se eu multiplicar 0,83 por 60, vai dar 50 minutos, que ele deve ter trabalhado aqui 50 minutos. E tem o tempo de ciclo, esse T aqui é o tempo de ciclo do trator, que o tempo de ciclo do trator ele vai entrar embaixo, ou seja, eu tenho Q, lembram lá, Q vai ser igual a C vezes φ índice 1 vezes E dividido por T. Então, o que nós precisamos fazer aqui é ver aquele cálculo lá que nós fizemos. Deixa eu voltar aqui só para rapidamente. Pronto. Nós precisamos fazer esses cálculos anteriores aqui para poder atingir esse cálculo de C. Ou seja, eu tenho Mi, tenho L e tenho S. E essa é aquela expressão utilizada ali. Essa não é essa expressão aqui, então, que foi substituída, e eu tenho esse valor aqui, que seria μL H ao quadrado dividido por 2 tangente de alfa. Então, com isso aqui eu posso calcular a produção, ou seja, quanto o trator fez em metros cúbicos por hora, né? Quanto ele produziu na hora. Ok? Então, resolvam também esse exercício, e aí vocês encaminham. Manda aí para o Jair depois passa para mim aí. Ok? Aqui a produção de scrapers, escavo transportador.
escavo-transportadoras aqui, equipamentos escavo-transportadoras. Aqui o scraper, só um esquema de como é essa produção, nós temos aqui a operação, o esquema, a posição, no caso a lâmina de fundo, o avental e o ejetor. A lâmina de fundo é essa uma aqui. O avental é o 2, que é esse que levanta aqui para poder esse material, essa lâmina, ela conseguir penetrar o solo. E o ejetor, ele está aqui atrás, ele é usado posteriormente, depois de carregado, para ir empurrando esse material que vai saindo por essa comporta aqui e depositando sobre o solo, sobre a camada. E a compactação, automaticamente, esses equipamentos são pesados e eles terminam compactando. E são usados em camadas de terraplenagem, lá nas camadas mais profundas, né, onde você vai levantando os aterros. Observe que aqui nós temos, nas operações, ou na operação aqui, nós temos a operação de escavação e carga, a operação de transporte e a operação de descarga. Então, nós temos essas 3 operações, e aqui a situação onde, no caso, a lâmina de fundo ela se encontra baixada, levantado e imóvel, o avental levantado e imóvel o ejetor. Ele está parado lá atrás, ele não vai ser acionado agora. Quando é do transporte, o que ocorre? A lâmina é levantada, consequentemente, para poder fechar essa caçamba, é baixado aqui o avental, porque o avental baixa para poder entrar em contato aí com a lâmina, e o ejetor é imóvel, ele continua imóvel. Então, na escavação e carga e transporte, o ejetor está imóvel. No caso, na terceira fase, onde agora o ejetor começa a movimentar para poder o material sair, é levantada a lâmina, porque ela permanece levantada, porque senão ela vai escavar, em vez de soltar o material, para poder criar, ela é como se fosse uma plataforma, uma base. E aí é levantado o avental. Observe que o avental ele é levantado para criar uma comporta aqui, o material ir saindo naquela área. Tem uma área onde ele começa a sair, até numa espessura constante. E o ejetor, que é o 3, ele, no início, está imóvel, e depois ele é acionado. Porque você levantou o avental, o material começa a sair e o ejetor começa a empurrar o material. Então, essa é a operação, basicamente, que o scraper faz. Então, no processo de escavação, carga e transporte. Na escavação e carga, o scraper ele precisa, às vezes, quando ele não tem condição a lâmina baixada penetra o solo, e aí o material oferece uma certa resistência, ele precisa de um empurrador. É o chamado pusher, lá, que é o trator de lâminas, que vai empurrar esse equipamento. E aí, o que ocorre? Seria esse desenho aqui, essa ilustração aqui, essa imagem, essa foto da direita, onde temos aqui um trator empurrando na fase de carga. Observe que tem volume de material acumulado aqui na frente, atrás do pneu traseiro, do pneu dianteiro, desculpa. E aí, como é que se dá o ciclo do scraper? O scraper ele tem a carga, do mesmo jeito, nesse ciclo, ele tem a carga, só que essa carga, no caso, ela é em movimento, diferente do caso do caminhão, e no caminhão nós tínhamos a carga, o caminhão parado, e a escavadeira que estava fazendo o ciclo de carga para ele, escavando, transportando em cima do caminhão e retornando para fazer essa carga, alguns ciclos. Então, eram 2 ciclos associados, porque o ciclo total do caminhão ele envolvia a carga utilizando escavadeira. Nesse caso aqui, a carga do scraper é feita em movimento e utilizando, porque é considerado, como esse equipamento vai ser pago, ele entra na produção, ele vai precisar ser computado aqui. Então, e onde é que ele entra? Ele entra no cálculo da carga, ou seja, um tempo que ele gasta ali para empurrar o caminhão. É só esse tempo que ele gasta para empurrar o caminhão, depois ele volta, fica lá parado, vem outro scraper, ele ajuda, e assim ele tem um tempo de ciclo do pusher que ele consegue empurrar vários scrapers. E isso entra no processo de cálculo da produção. Então, o ciclo da carga, aqui nós associamos também o scraper, e na ida
descarga e depois tem um retorno desse equipamento. Aqui a produção é a mesma, o processo basicamente ele é idêntico. Aquele cálculo de Q, ele vai ser Q que igual a C que multiplica φ índice 1. Por quê? Porque o material está indo do corte para solto. Ele vai para dentro do scraper, ele solta. Então o conceito é o mesmo. Dividido por T, e esse é também em cima, isso está errado. Então seria Q igual a C, φ índice 1, vezes E dividido por T. É aquela mesma equação que nós vimos lá anteriormente. Então, aqui o Q é a produção efetiva medida no corte, que é essa produção total. O C é a capacidade da caçamba, a caçamba agora do scraper, em volume solto. O φ índice 1, ele é o fator de empolamento, que é aquela relação. Para esse caso, a gente usa daquelas mesmas pesos específicos que foi usado para o caso do trator de lâminas, nós teríamos o valor para o material no corte e o valor solto, peso específico no corte e solto, ou densidade no corte e solto. E aqui nós temos o tempo de ciclo mínimo dele, né? Seria o tempo de ciclo, que é o que é usado aqui embaixo. E o E, o rendimento, ou a eficiência do equipamento, que ele não está aqui embaixo, ele está em cima. Ele vai para o lugar desse 1 do numerador. Aqui os tempos de ciclo, no caso do scraper. Observem que o tempo de ciclo, esse que fica embaixo aqui bota elimina esse E, ou elimina não, leva ele aqui, substitui no lugar desse 1. Nós temos o T, vai ser tempo fixo mais tempo variável. O que é o tempo variável aqui? O tempo variável é porque o scraper, ele tem, chama daqui o tempo fixo, que é carga, descarga e manobra, chamando de fixo. Esse outro tempo variável, ele vai ser dado através de, isso aqui vezes 2, que seria o T vezes 2. Esse T vezes 2 é porque, olha, T, como é que eu calculo a variável T? A variável T ela é definida, o espaço pela velocidade. O tempo é a distância pela velocidade. E essa distância aqui seria aquela distância média dada no projeto, que vocês calcularam lá até E ela pode ser dada ou aquela distância média, se eu vou transportar, ou pode ser a distância real, vinda do corte, a estrada que foi usada para transporte, o caminho que foi usado para o transporte, ou o caminho que foi usado da jazida para trazer até aquele ponto de descarga. Então, aqui, o que nós temos? O tempo fixo, também em horas, e a distância que a gente transforma em horas, está em minutos, segundos, seja lá o que for, a gente vai transportar aqui para horas. Desculpa, a distância aqui nós vamos transportar para quilômetros, e a velocidade, se tiver em minutos, ou qualquer outra unidade, nós vamos mudar para quilômetros por hora. Então, o que eu tenho? Eu tenho a distância e tenho a velocidade percorrida pelo equipamento. Desculpa, a velocidade desenvolvida pelo equipamento. Que ele percorreu a distância em quilômetros dm. E com esses dados, eu vou calcular o tempo de ciclo. Eu pego, se eu tiver esses tempos, carga, descarga e manobra, mais a distância percorrida, se foi a mesma para ir e a mesma para voltar, eu vou chamar só de dm. Se a de ida for, e multiplicar por 2, porque a distância é a mesma e considerei a mesma velocidade aqui. Eu sei, eu peguei uma velocidade média, tanto para ir como para voltar, considerando que a distância para ir e para voltar era a mesma. Mas se eu usar dois caminhos de serviço, um para ir e um para voltar, eu vou ter que desdobrar isso aqui. Em vez de multiplicar por 2, eu vou fazer T índice F mais dm1 dividido por Vm1 mais dm2 dividido por Vm2. Ou seja, ele foi por um caminho com uma velocidade, com uma distância, velocidade de Vm1, Vm não, porque aí está média, com a velocidade 1 para a ida e uma distância dm1 para a ida, d para a ida, e uma velocidade 2 e uma distância 2 para a volta. Então, eu teria que desdobrar essa equação em vez de multiplicar por 2. Aqui é porque está sendo tomada uma distância só e uma velocidade só, como sendo distância média e velocidade média, tanto para ir como para voltar. Aqui é onde entram todos os valores. Tempos fixos,
mais distância dm sobre v da ida, dm sobre v da volta. Isso aqui é o que eu acabei de explicar. Então, aqui é uma outra maneira, quando os tempos, quando as distâncias, elas são diferentes. Aqui, quando as distâncias são iguais, ida e volta. Você está usando o mesmo caminho. Aqui, se eu usar caminhos distintos. Então, aqui a velocidade de ida, velocidade média da ida e a velocidade média da volta, no caso aqui. Poderia deixar a velocidade, porque no fim eu tenho velocidades, a variação de velocidade eu termino obtendo aqui a velocidade média. Então poderia ser velocidade média 1 e velocidade média 2. Aqui o tempo t, que é o total, o tempo t total vai ser o tempo de ciclo completo do scraper, né? Vai ser o somatório desse tempo fixo, mais essas distâncias. E o dm é a distância média de transporte, o vm, velocidade média, e o tf, como eu já falei, o tempo fixo aqui. Então, conceitualmente, isso aí serve para qualquer desses equipamentos que nós estamos usando aqui. Com algumas dessas desculpa aí, com algumas dessas variações aí. Então, na produção de scraper, né, tem os escravotransportadoras. Nós precisamos, com relação aos scrapers, eu preciso saber o número de scrapers acionados por um pusher. Por exemplo, aquele pusher, que é o trator de esteiras, que fica estacionado lá no corte, ou na jazida, ou no lugar onde o material vai ser retirado, ele é determinado de que maneira? Eu tenho aqui o número de scraper acionado por um push, ele pode ser dado pela seguinte expressão. O N, que é o número de scraper acionados, vai ser T sobre TP. O que é isso? O T maiúsculo aqui é o T sem índice, porque aqui também está maiúsculo, né? Precisava ser minúsculo. Ou mudar aqui para T maiúsculo nesse caso. Seria o tempo de ciclo completo do scraper, que é esse, ou seja, o quanto ele gasta de tempo. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que ele gastou 10 minutos para fazer o ciclo. E aí eu tenho o tempo dele de 10 minutos, dividido pelo tempo do pusher. Quanto é o pusher? Ó? Tempo de ciclo completo do pusher, ou seja, o pusher sai do lugar onde ele está estacionado, vai, empurra e retorna. Ele tem esse tempo. Então, esse T vai dizer exatamente quantos scrapers aquele pusher vai poder empurrar isso na hora. Se o tempo gasto, vamos dizer, se eu tenho um scraper que ele percorre 10 minutos a operação e volta, vamos supor que 10 minutos, ele faria, numa hora, ele poderia dar 6 viagens. Então, ele ia e voltava se o tempo de ciclo dele fosse 10. Então, ele daria 10 viagens. Mas o push, ele poderia atender muito mais, porque o tempo dele vai ser bem reduzido, que só corresponde àquele tempo de carga. Então, se eu tenho 10 e vamos dizer que o tempo dele fosse 2, ele atenderia 5. O gasto do pusher fosse 2, ele teria, dos 10 minutos que são gastos no tempo de ciclo total, ele poderia empurrar 5 scraper, porque o tempo dele seria de 2. Vamos dizer, se ele gastasse 2, então ele volta, vem o outro, ele empurra, vem o outro, ele conseguiria empurrar 5 scraper. Então, e o tempo de duração do serviço, ou seja, qual é o tempo total de um serviço de um equipamento desse? O tempo total seria dado pelo volume total do corte, ou seja, qual é o volume que eu tenho que retirar
dizer que eu tenha 10 mil metros cúbicos, 100 mil metros cúbicos, não interessa o volume. Eu vou pegar o tempo, se eu fosse usar esse tipo de equipamento, eu dividiria o VT aqui por R vezes N. Aqui, o R é o rendimento do equipamento. Aqui pode criar uma confusão, porque a gente está usando Q. Mas esse R, no caso aqui, é aquele mesmo valor de Q. Ou seja, seria o valor da... quando falo em rendimento, eu estou falando a capacidade da caçamba multiplicado pelo empolamento, que seria o φ1, multiplicado pelo fator de eficiência e dividido pelo tempo T. Então, isso aqui é que seria esse rendimento. Então, o rendimento é vezes o quê? Ora, o rendimento vezes o número de scrapers que estão sendo utilizados ali na obra. Então, com isso, eu vou dizer qual o tempo que eu vou gastar para concluir esse serviço. Eu vou pegar o volume total que tem que ser escavado, está lá na jazido no corte, e vou dividir pelo rendimento do equipamento, se forem os mesmos, claro. Do mesmo tipo, só que o que aumenta aqui é o número deles. Dividido pelo rendimento vezes o número de equipamentos. Aí sim, eu tenho condição de fazer esse cálculo. Vocês podem resolver esse exercício, eu sugiro, e depois encaminho. Façam isso o mais breve possível para vocês começarem a entender. E leiam o capítulo também lá do livro, do livro do Vlastimile de Censo. No caso, o exemplo aqui, que eu peço para vocês resolverem, são 3 scrapers com capacidade de caçamba de... Aqui eu estou dando 3 scrapers, mas vocês vão olhar se dá pelos cálculos mostrados aí, dá para perceber se ele pode... se esse pusher atende a esse scraper, se não atende, ou se ele pode atender mais. Mas no caso, no problema aqui, ele está dizendo única e exclusivamente que tem 3 scrapers com caçamba, capacidade de caçamba, Q aqui, que seria o C, foi colocado lá anteriormente. Porque em geral eu uso mais esse Q, mas o Vlastimile, esqueci o nome do livro, falei, mas o autor do livro, esse livro-texto que a gente usa, ele termina usando C. E aqui o Q é 15,2 metros cúbicos, a velocidade média, ele tem uma velocidade média de 15 km por hora, tempo fixo aí de 3 minutos, né? Com tempo de ciclo do pusher aqui o tempo de ciclo dele, do scraper. E com tempo de ciclo do pusher de 1,5 minutos, quer dizer, esse tempo do pusher é o de carga, que ele gasta 1,5 minutos. E foram escolhidos para executar um corte de 10 mil metros cúbicos, e a distância média, veja que aí nós temos distância média. Eu estou falando que a ida e a volta, elas se confundem, e a distância. E qual o número número de pushers necessários e a duração do serviço, admitindo-se um E de 0,83. Ou seja, então aí, em termos de cálculo, nós já podemos calcular o rendimento, ou seja, o cálculo do que é o cálculo do que vai ser igual a C, porque eu chamo de R, rendimento eu chamo de R. Eu acho que vocês viram aqui no slide anterior. Rendimento eu chamo de R, em vez de Q, como é lá do autor. Então, aqui nós temos Catalani, o livro lá do Catalani. Nós temos que R vai ser Q, que multiplica o empolamento, né? Que multiplica... Aqui vocês podem usar aqueles fatores de conversão que eu dei para a escavo carregadora lá, transportadora. Lá desculpa, escavo empurradora, que é o trator. Vocês podem usar aquele sigma, o delta lá, o peso específico, para o seco e o peso específico, desculpa, no corte o peso específico solto, para fazer esse cálculo aqui. Porque com aquelas 2 informações, vocês conseguem tirar o valor do empolamento, que é o φ1, né? Eu estava chamando de φ1 aí.
E o E foi dado aqui. E o T, vocês vão ter que calcular o tempo de ciclo do scraper, usando essas informações que tem aqui. Ele tem uma velocidade média, tem tempos fixos e tem o tempo do push. Então, isso aí dá para calcular em função dessas informações e das explicações que eu falei anteriormente. Então, com isso, vocês têm lá o rendimento, vai ser igual a, vamos dizer, rendimento R, no meu caso aí, Q vezes pode usar o φ1 aí, que é o fator de empalamento, e eu uso F, né, quando é fator de empalamento, mas aí você pode usar o φ1, vezes o E dividido pelo T, e o T é esse tempo de ciclo. Com isso, o que vocês podem fazer? Vocês podem calcular o tempo total de serviço, pode calcular o número total de scraper acionados, e vocês podem resolver esse problema bem tranquilamente com o que tem aí. Ok? Professor, desculpa interromper, mas, por favor, você poderia digitar o nome do livro e do autor no chat do Meet, por favor? Sim, eu vou, deixa eu só, posso. Tem você tem o plano de ensino aí, que foi entregue pelo professor? Que eu me lembre, não constava parte do senhor, só do professor Valdemiro e do Não, professor. eu acho que consta. Jair, eu posso ver. Jair, você está presente ainda? Opa, professor, estou aqui. Sim, você tem fácil aí para ver o plano de ensino, não? Eu tenho o plano do ensino, mas só que só tem a parte do Valdemiro e do professor Weber. Mas lá no plano, não, tem o plano da disciplina. O novo plano que você está falando ou o antigo? Não, o antigo. É porque o primeiro a gente teve que reestudar em função das mudanças, né? Eu tenho... Deixa eu ver o do ano aqui. passado. Porque eu pensei que tivesse sido colocado de todo mundo lá. Mas eu queria, então, que você me mandasse esse formulário, porque eu pensei que nós tivéssemos mandado aquele inicial, só tivéssemos alterado as datas. Você está entendendo? Entendi. É porque então, esse não constava a parte do senhor. Então eu precisava ter recebido isso aí. Você me manda? Eu vou tentar mandar aqui. Eu digo, aí você... E aí, vamos fazer o seguinte, aí você... Veja se tem o nome do Catalani, por gentileza. Tá certo. E aí eu mando para você, se for o caso, você envia para os alunos. Quem perguntou agora, por gentileza? Eu estava com o slide aberto. Fui eu, professor. É porque eu não estou vendo aqui, eu estou com o slide aberto, eu não estou... como é teu nome? Mário Sérgio. Mário Sérgio. Ok, Mário Sérgio. Eu vou mandar isso aí para você, tá certo? Para vocês, né? Assim, não especificamente. Eu vou falar com o Jair, assim que terminar a aula aqui, e aí a gente já resolve isso aí para você, tá certo? Professor, obrigado. Desculpa o incômodo, tá? Não, que é isso. Faz parte, tem que perguntar. É até bom aí você perguntar, porque eu estou aqui sem um contato direto com vocês. A gente fica... Inclusive, não vejo as imagens, porque eu estou vendo aqui a apresentação, né? Então, aqui, a produção de escavadeiras e caminhões, né? Como seria aqui? No caso, observem que as coisas repetem, porque eu tenho o cálculo da produção de escavo-carregadeiras aqui, e o que muda, olha. Aqui, observe o seguinte, esse R igual a Q, F1, é a mesma, esse 1 aqui esqueçam, porque aqui seria F índice 1, que seria a mesma coisa do φ índice 1. E o que vai mudar, que agora, em vez de ter aquele E de eficiência lá, que o E vai passar para cima, e eu vou corrigir isso aqui com o Jair, e embaixo eu vou ter agora o fator da carga, esse K, desculpem, que tem a ver com a caçamba. Eu vou explicar para vocês entenderem, mesmo com essa equação aqui, com essas deficiências aqui. Eu tenho o R, que é a produção. Então, eu tenho a produção efetiva, que seria, vamos dizer, o R, F. Ela é igual a Q, que é a capacidade da caçamba, que é o volume da caçamba, o Q. O F é o fator de empolamento, que é aquele mesmo φ índice 1. E aqui está, esse 1 esquece aqui.
E aí nós temos, se fosse colocar na sequência, que era melhor, o E, que é o rendimento, o fator de eficiência, que viria aqui para cima. Então, no lugar do 1, novamente o F. E aí eu vou dividir por T, que é o tempo de trabalho da escavadeira, vezes K. Então, eu não tenho esse E aqui. Vezes K. Por quê? Porque aqui é a eficiência da escavadeira. Fator de eficiência da caçamba. Ou seja, a caçamba, quando da escavadeira, quando ela é escavada, ela pode vir abaixo do... eu tenho a concha, ela pode vir mais vazia, pode vir média, ou normal, e pode vir coroada. Coroada é quando ela passa da caçamba. Então, esses volumes, o valor 1, por exemplo, se eu tiver uma eficiência 1, significa dizer que ela estava cheia. Mas se ela for um valor 0,9, ela está abaixo. Se fosse um valor 1, alguma coisa, o valor estaria acima. Então, esse índice K aqui, ou esse fator K, ele vai estar associado à eficiência da própria caçamba, da escavadeira. Então, se nós considerarmos aqui um ciclo de operação das escavadeiras e unidade de transporte, ou seja, eu estou fazendo um corte, levando e esse material é transportado para descarga. Observem que o caminhão ele tem um ciclo de carga, viagem, descarga, manobra e volta para ser carregado. Só que na carga, o tempo que ele gasta na carga é esse tempo de ciclo aqui dessa escavadeira. O que ela está fazendo? Ela está escavando, transportando e descarregando no caminhão, e depois voltando para carregar. Isso aqui é o que corresponde, no caso, ao tempo de ciclo, ou seja, esse T correspondente ao ciclo da escavadeira, ele é igual ao T, ou equivale ao TC, T índice C, que é o tempo de carga do caminhão. E aí, o que nós temos? Com relação ao trabalho da unidade de transporte, que é o caminhão basculante, eu tenho o cálculo do tempo de ciclo completo da unidade, que eu vou chamar aqui de T índice B, que vai ser tempo de carga, e esse tempo de carga aqui é aquele que eu falei, ó, ele equivale ao tempo da escavadeira. Aqui a gente podia colocar o tempo de carga da escavadeira aqui, né? Vou mudar essa letra aqui. Aqui é porque está em negrito, aí tá, mas eles são equivalentes. Esse aqui corresponde ao da escavadeira, equivalente ao tempo da escavadeira. Então, esse de carga está associado a esse tempo para carregar da escavadeira. Esse D seria a distância. Vamos dizer, aqui está sendo admitido uma distância média igual. O que está mudando é que ele tem uma velocidade para ir e uma velocidade para voltar. Poderia ter dm1 sobre v1, que multiplicou sobre v, e dm2 sobre v1, por exemplo. Ou dm1 sobre v1 e dm2 sobre v2, ele vai por um caminho e volta por outro. E aqui eu tenho tempo de descarga e tempo de manobra. Eu tenho todos os tempos que estão associados ao ciclo completo da unidade de transporte. Aqui, da mesma forma que nós vimos lá para os caminhões, para as multiscrapers, nós temos também a quantidade de basculantes que são atendidos pela escavadeira. Ou seja, eu posso dizer, pelo tempo de ciclo de carga e pelo tempo de carga da escavadeira para carregar os caminhões, e o tempo de viagem dos caminhões, eu dizer, o tempo de ciclo total do caminhão, eu posso dizer quantos caminhões podem ser atendidos pela escavadeira. Como? Observem que o N é o número de caminhões que eu quero saber que podem ser atendidos. Eu vou fazer o quê? Da mesma forma, eu vou pegar o número de ciclo do caminhão, que é todo aquele tempo gasto, e vou dividir pelo tempo de carga dele, que é o tempo que a escavadeira está carregando. Então, que a gente sabe que é uma pequena parte daquele tempo total de ciclo do caminhão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir esse tempo total de ciclo pelo tempo que é gasto carregando o caminhão. E esse tempo gasto carregando o caminhão é a escavadeira que faz. Então, eu aqui vou ter condição de saber quantos caminhões vão ser atendidos pela escavadeira.
usando o quê? O tempo de ciclo do caminhão, que corresponde àquele tempo total de carga. Desculpa, eu posso ter dito aqui, confundido aqui vocês. Eu acho que tem que separar bem. Quando eu falo... o tempo de ciclo da escavadeira, ele é suficiente para colocar parte da carga do caminhão. Nesse caso, o tempo de carga do caminhão é N vezes TC. Aqui falta um N. O tempo de carga do caminhão vai ser igual, ou seja, esse T minúsculo índice C, que é o tempo para carregar, vai ser igual a N vezes, N minúsculo aqui, vezes T índice C. O que seria o N minúsculo? Seria o número de vezes que a escavadeira precisa para carregar o caminhão. Então, esse tempo vai estar associado a isso aqui. Que infelizmente está aqui. Eu vou pedir até para o Jair depois colocar esses valores aqui, dar essa revisada. E aí vamos para um exemplo aqui, que eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício. Qualquer dúvida, depois a gente pode resolver. Qual o número de basculantes de 6 metros cúbicos que uma escavadeira que tenha uma concha de 1,4 metros cúbicos necessita quando a distância de transporte é 3 quilômetros? Então, aqui é o número de basculantes que uma escavadeira pode atender. Então, vamos adotar aqui o Q, que é a capacidade do basculante, Q minúsculo, 6 metros. O tempo de descarga e tempo de manobra adotando como sendo 2 minutos. A velocidade de ida de 40 km por hora e a velocidade de volta, seria índice 1 de 60 km por hora. E a distância média aqui é uma distância de 3.000 metros, ou seja, 3 km. A escavadeira tem uma capacidade de escavar de concha de 1,4 metros cúbicos. A eficiência dela, vejam, que ela não está indo a 1,4, ela está a 0,9, ou seja, vê que tem uma queda nesse rendimento dela. E o tempo de ciclo dela, da escavadeira, é de T segundos. Ok? O tempo de ciclo do caminhão, obviamente que vocês têm condição de calcular em função das equações que nós colocamos. Só lembrando que aquele TC, que é o tempo de carga do caminhão, vai ser N vezes o tempo de ciclo da escavadeira. A gente pode colocar, em vez de TE, T índice C, o outro colocar T índice E da escavadeira. Peço desculpas aí a vocês por essa... Ok?